Meditação para o dia. A Bíblia nos fala em João, capítulo 10, que Jesus é o bom pastor. E esse bom pastor apresentado pelo evangelista João é esse mesmo pastor que nós identificamos no Salmo 23. Aquele é o pastor que cuida tão plenamente de suas ovelhas. Mas olha que a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida. Ele entrega a sua vida, ele sacrifica a sua vida pelas ovelhas. É verdade que, principalmente nas épocas mais remotas, houve muitas vezes a morte de pastores que, ao tentarem salvar as suas ovelhas, foram mortos por animais ferozes, como leões, como ursos, como lobos. Então, o pastor, ele não fugiria. Quando o pastor ama a ovelha, ele não foge, ele luta por ela, até que ele vença o inimigo ou até que ele morra. É assim, o bom pastor, ele não retrocede. O bom pastor, ele não desiste da luta, ele não desiste da ovelha, e ele luta por ela, ainda que seja incompreendido, ainda que algumas pessoas pensem dele ser um tolo. Outros pastores diziam, eu já tinha largado isso há muito tempo, tinha ido embora. Mas o bom pastor, ele não desiste, porque ele ama as ovelhas. Olha, devemos entender que Jesus Cristo, ele é exatamente o exemplo disso. É o pastor que amou, é o pastor que salva, é o pastor que se sacrifica pelas suas ovelhas. E Jesus morreu em nosso lugar. Veja que ser pastor implica sacrifício, é verdade. Ser pastor, no sentido lato da palavra, no sentido pleno da palavra, significa sacrifício, porque o pastor, ele vai se sacrificar como resultado de amor, porque o amor de si mesmo, ele só é entendido a partir do amor. O sacrifício de si mesmo só é entendido a partir do amor que o pastor tem pelas ovelhas. Por isso ele é capaz de lutar, de se sacrificar e de morrer por elas, caso fosse necessário. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Foi à cruz e pagou plenamente o preço pela salvação das nossas almas. Sabe, gente, ser pastor implica sacrifício. Quando nós pensamos em pastor, pensamos muitas vezes no altar onde o pastor está para apresentar palavras de vida às suas ovelhas. Olha, o altar não é um palco. O altar não é um lugar onde se faz show, porque o pastor, ele não é um animador de auditório, não. Muitas pessoas não entendendo o papel do pastor, ou não entendendo qual é o seu verdadeiro papel, muitos pastores acabam se passando por animadores de auditório, fazendo do altar um verdadeiro picadeiro circense. Não, gente, o altar é lugar de sacrifício. Quem sobe no altar sabe que vai ser sacrificado. Então, o pastor vai subir no altar para se sacrificar, ou ele está ali porque se sacrificou, porque estudou, porque se preparou para levar às ovelhas uma palavra de vida, para levar às ovelhas uma palavra de esperança, para levar a elas uma palavra de salvação. E talvez para que isso seja feito tão plenamente, ele precisa muitas vezes se sacrificar. Então o pastor se sacrifica para dar às ovelhas aquilo que é o melhor, aquilo que ele tem de melhor. Tudo aquilo que nós temos de melhor, muitas vezes para ser dado, vai ser dado mediante sacrifício. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Nós éramos as ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor, que andávamos perdidos de um lado para o outro, mas Jesus, ele foi atrás de nós, ele nos buscou, ele nos procurou até nos encontrar, e esse trabalho de Jesus para buscar de volta essas ovelhas foi um trabalho tão penoso que ele morreu por isso. Mas é exatamente isso que o pastor faz. Ele busca a ovelha, ele morre por ela, se preciso for. Isso é papel de pastor. Papel de pastor não é receber louros de glória, mas é o sacrifício. Os verdadeiros pastores, eles se sacrificam pelas ovelhas. E as ovelhas reconhecem a sua voz, reconhecem o seu trabalho de sacrifício. Olha, deixe Jesus pastorear a sua vida. Entregue a sua vida ao pastoreio de Jesus, porque ele ama você.
Ele ama você tanto que ele se sacrifica e ele vai cuidar. Ele vai trazer para você palavra de esperança, palavra de vida, palavra de salvação e perdão. E tudo que foi preciso fazer para resgatar a sua alma e a minha alma, Jesus Cristo fez. Entregue-se ao pastoreio de Jesus agora. Vamos orar? Senhor meu Deus, te agradecemos porque Jesus é o bom pastor que nos deu exemplo, que morreu na cruz para nos dar vida, vida eterna e vida em abundância. Morreu na cruz para nos dar o perdão, para que nós fôssemos regenerados e novas criaturas. Obrigado, meu Deus, porque nós estávamos perdidos, mas Jesus nos salvou, Jesus nos alcançou e Jesus nos trouxe para o seu pastoreio. Senhor, levanta pastores na sua obra, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Afasta dos altares, ó Deus, os animadores de auditório, Pai. Afasta os altares, ó Senhor Deus, aqueles que querem sacrificar as ovelhas, Senhor. Mas levanta pastores, ó Deus, que se sacrificam e que vão se sacrificar para que as pessoas sejam resgatadas, sejam, ó Deus, salvas e abençoadas para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus, o bom pastor, que dá a vida por nós, as suas ovelhas.